Agora, guys, com um compromisso com o gaynalismo, muita coisa aconteceu e eu quero atualizar vocês. E eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. Coisas que no qual eu fiquei triste, tá? Eu não gostei. Acredito que todos vão amar, mas eu vou explicar para vocês. Eu vou voltar aqui às notícias do dia de ontem para contextualizar todo mundo, porque eu tenho certeza que pessoas no meu YouTubers vão ver o vídeo e precisam ser contextualizadas por completo, né? Olha aí. Segundo fontes, Isurus Estral está considerando se separar de Burdol e o top sul-coreano Laner. Pode não continuar no time. Basicamente, a Isurus Estral está, mano, pensando aí sobre quicar o Burdol. Antes de irmos para as outras camadas dessa fofoca, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, gosto. Sobre isso, eu gosto. Por quê? Guys, nós brasileiros somos muito imbecis nesse sentido. Eu odeio a visão da comunidade para determinadas coisas quando o assunto é coreano, tá ligado? O coreano, ele veio pra cá, ele tá performando pior do que o Hidan. Tipo, qual que é o sentido de manter ele? Quica essa porra, tá ligado? Aí, se eu dou uma opinião dessa, vem brasileiro imbecil de Twitter, falso militante, falar que eu tô com xenofobia. Isso não existe, isso não existe. Se você é brasileiro e você vai trabalhar numa empresa coreana e você desempenha pior do que, mano, o cara amador, você não só vai ser mandado embora do trabalho, como vão, mano, cuspir na sua cara. Tô falando sério, entendeu? E isso é o normal. O cara, ele veio pra cá. Tá tudo bem, ele não começar mostrando todo o desempenho dele, toda a possibilidade dele, todo o teto de gameplay dele. Beleza. Mas fazer o que o Burdol estava fazendo tem que ser mandado embora, tá ligado? E vou falar bem para vocês, tá? E fica aí de dica para os CEOs de time. Não sei se juridicamente podem, mas é muito comum, contratualmente falando, quando coreanos e qualquer jogador vai fazer um contrato, tem a cláusula de rescisão, que seria o quê? Se a Isurus Estral mandar embora o Burdox, ele vai receber uma quantidade de dinheiro baseado no salário dele e na quantidade de tempo que ele ficaria naquele time. Do tempo atual em que ele foi mandado embora para todo o tempo, né, de contrato ali. Se eu fosse CEO, não sei se juridicamente pode fazer isso. Então, estou dizendo que, perdão a ignorância, mas já dou como dica, colocar alguma cláusula de performance. Num sentido de, se você performar igual uma porca-prenha sendo coreano numa região bosta que é o Brasil, você não vai ter rescisão ou você vai ter 10% apenas. Tá ótimo. Para você não voltar de mãos abanando, tendo em mente que você, como coreano, veio para uma região minor e performou igual uma porca-prenha, toma aí $1.000. De tipo, como que eu posso dizer? De pena, de dó. Entendeu? Porque, guys, entenda uma coisa. Esses coreanos, eles vêm para cá, fazem um contrato absurdo. Absurdo, de um valor exorbitante. Jogam mal, são quicados e recebem rescisão. E, tipo, rescisão, ela não é magrinha, é uma rescisão gorda. É uma rescisão gorda, tá ligado? E, tipo, às vezes, não tô dizendo que é o caso do Burdox. Às vezes, beleza. Quer saber? Eu fui para o Brasil, fidei, antigamente tinha a LLA, que é logo ali, tá ligado? Então, ele fidava aqui igual uma porca-prenha, ia fidar lá na LLA e depois ele aposentava e aposentava com o moneyzinho, entendeu? Essa é a colheita feliz, entendeu? De, tipo, coreano indo pra região minor. Mas, eu vou ser sincero, resumindo, gostei desse possível kick no Burdox. Eu não gosto da gameplay dele. Pra mim, coreano algum em região minor pode flipar o jogo. Pode flipar. Não pode. Não pode. Nenhum coreano pode ter a gameplay que o Gigo tem aqui. Porque, mano, o coreano, ele foi contratado pra ser sólido. Entendeu? Tipo, pega, por exemplo, Curi.
dificilmente você vê o Curi fidar igual uma porca-prenha, entendeu? Ele não é sempre que ele bate uma nota 9, uma nota 10, 9,5, 8,5, entendeu? Mas ele tá sólido sempre no jogo, tá ligado? Isso é muito importante, porque quando a organização contrata o coreano, ela tem algumas expectativas ali, né? Todo mundo tem. Mas enfim, primeira notícia. Aí, o Mitas, ele comentou isso daqui. Summit, ex-Team Liquid e FPX deve ser o substituto do Burdol na LTA Sul, de acordo com fontes. O Summit ele é muito bom, inclusive eu vi uma final dele lá na LLA. Um jogador muito bom individualmente. Insanamente bom, mas são apenas rumores. Rumores, tá ligado? Que o Mitas trouxe. E daí o Brunão Andrade, ele comentou aqui. Mano, tá chovendo ad aqui. Meu Deus do céu, peraí. Ai, eu quero pausar só o vídeo. O que apurei sobre Zurus Estral? Existe uma conversa nos bastidores dos times para desfazer a união feita especialmente para a LTA Sul. Por isso, as informações trazidas sobre a troca de Burdol e Mireu estão corretas. Muitas coisas podem rolar nos próximos dias. Cara, isso daqui é uma coisa que eu não gosto. É uma coisa que eu acho, como que eu posso dizer? Ruim para o nosso cenário. Por quê? Se Zurus Estral, eles se desunirem ou estão conflitando, acontecer alguma merda com eles, eu sinto que eles ajudaram muito a subir o nível da nossa competição, tá ligado? Então, nós vamos conversar sobre isso já. O CEO deles desmentiu isso, mas isso também seria uma coisa que qualquer CEO desmentiria, né? Nenhum CEO ele ia falar, olha, sim, o nosso time está acabando. Mas, enfim, eu não gosto da Zurus Estral quebrando por dentro, porque, mano, no primeiro split deles, eles já foram campeões aqui na nossa região. E deu um choque de realidade em todos nós que os nossos brasileirinhos precisam sim correr atrás, tá ligado? E eu quero muito que o Kabum IDL suba para o Tier 1, mas eu quero por merecimento. Eu não quero porque tem um time podre lá, que, mano, tá todo mundo tiltado, fidando e etc. Entende? Eu quero que o time a subir para o Tier 1 seja por merecimento. Jamais porque o outro time é podre. Sabe por quê? Olha só. Vamos falar aqui de Corinthians. O Corinthians ele está no Tier 2. Mas o quão disposto e o quanto de budget o Corinthians tem para utilizar se eles passassem para o Tier 1? Porque até ontem a equipe favorita era o Corinthians dentro desse Tier 1. Dentro desse Tier 2, perdão. Então, imagina que um Corinthians sobe e não tem money, uma nova INTZ. Entendeu? Hoje, nós temos 8 equipes no nosso CBLOL. 8. Uma delas é café com leite, que é o Fluxo. Imagina, temos nesse mesmo ano o Fluxo W7M e, vamos supor, um Corinthians. Entenderam? Eu não gosto. Então, guys, por mais, embora tenha toda essa rincha aí de brasileiros com manitos, etc., eu sinto que hoje eles são fundamentais para a nossa região, para o ecossistema da nossa liga. Então, eu de verdade estou torcendo para esse time não acabar, para que eles consigam resolver as coisas da melhor forma possível. Quando duas organizações elas se juntam, igual foi com a PRG e Falcol lá atrás, dá um potencial melhor e maior de budget, de planejamento, de tipo novos horizontes, de tudo. Então, uma possível separação deles dois podem mudar tudo, tá ligado? Imagina, por exemplo, o José Deodo, ele simplesmente vaza da nossa região, que pra mim, novamente, ele é muito necessário, e vai pra uma LTA Norte. Aí a competição de Jungle vai estar entre Carioca e Doom. Gostaram? Gostaram? Já fica uma coisa esquisita, entendeu? Então, tipo, a gente precisa deles nesse momento. A gente precisa deles nesse momento. Então, eu não quero que isso aconteça. E, olha aí, o Mitas também postou. Só que o CEO, ele desmentiu aqui.
A situação do Mireu na Isurus Astral é complicada e seu futuro dentro da organização é incerto. Há chance de uma mudança na mid-laner da organização, mas nada foi decidido ainda. Tudo deve ser resolvido, seja pela permanência ou saída. Ainda esta semana. Vou atualizando. E daí o CEO deles aí, ó, comentou. Isso é 100% falso. Desculpe, irmão, só acredito no caramelo. O cara tá tomando spam disso, cara. Tadinho, meu Deus do céu, mano. Olha o Kaique aqui, mano. Olha o Kaique aqui. Ah, não me segue? Que grata surpresa saber que o Kaique não me segue. Muito bom. Muito bom. Até melou o react aqui. Pesou o clima, tá vendo? Canalha. Canalha. Ó, e aqui está, né, o post dele e ele comentou aqui. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre o time, a fusão ou os jogadores, pode me perguntar sem problema algum. Muitas especulações falsas e fofocas. Assim, guys, realmente, o Mitas, eu acho que ele quer seguir sendo aí o herdeiro do Showgrana, né? Dando furo e fazendo toda essa reportagem ali. Nesse momento, o quanto de credibilidade ele tem de 1 a 10 para acreditarmos cegamente? Porque foi todo um processo com o Showgrana, né? Tipo, o Showgrana, no começo, ele não era tão respeitado assim, sabe? Ele falava algumas coisas e todo mundo, tipo, mano, esse cara tá maluco, esse cara é doente, esse cara é um lunático. Mas, depois, conforme foi ganhando credibilidade, as coisas dele foi acontecendo, né? Foram melhorando as coisas, daí o que ele falava, ponto, ele cravava. Então, talvez esteja muito cedo de acreditar 100% no Mitas. Mas o Brunão Andrade, pra mim, ele tem sim credibilidade. Que muita gente tentou derrubar o Guerreiro tempos atrás, falando que ele era falso, caralho, a 4, mas o tempo envelheceu ele e a história o absolveu. Envelheceu como um vinho, né, no caso. Eu acredito que tá sim acontecendo alguma coisa cabulosa dentro dessa Isurus Astral. Eu acho que tá. Tipo, normal as coisas não estão. Você vê. Tipo, esse 02, o Bootcamp, não tá.